Nessa aula, nós vamos abordar o assunto sobre integração numérica. Eu vou iniciar dando uma breve introdução, a motivação de se trabalhar aí com integrais, da onde que elas surgem, qual que é a necessidade de se utilizar um método numérico para resolver uma integral, e depois a gente vai entrar nos dois métodos numéricos utilizados aí para resolver as integrais de forma numérica. Primeiro aí o método trapezoidal e posteriormente o método de Simpson. Existem outros métodos utilizados para resolver essas integrais, no entanto, os principais são esses dois, por isso a gente vai focar em apenas esses dois neste curso. A gente sabe que a integração aparece com frequência na solução de problemas e no cálculo de grandezas na engenharia e na ciência. A partir do momento que eu tenho uma equação diferencial que descreve o movimento ou descreve a variação no espaço ou no tempo de algum sistema físico, eu vou ter aí uma integral associada a essa equação. Essas integrais e a operação de integração também são usadas nessas soluções de equações diferenciais. Na maior parte das vezes, é um pouco difícil de se chegar aí numa integral primeira dessas equações diferenciais, onde eu consigo resolver de forma analítica, e aí eu tenho aí a facilidade de fazer a utilização de um método numérico para resolver ela. A gente sabe, por um exemplo simples aí de aplicação de integração, é o cálculo do comprimento de uma curva. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma curva que é descrita aqui por um eixo x ou por um eixo y, onde esse eixo y é dado aqui a função de x, e se eu determinar aqui que essa curva pertence a um intervalo A e B, e eu quiser determinar o comprimento dessa curva dentro desse intervalo definido A e B, basta eu calcular essa integral. Então, quando uma curva no plano xy é descrita aí pela uma equação do tipo y igual a f de x, o comprimento L da curva entre os pontos xa e xb é dada por essa integral. Então, é uma integral definida aqui dentro do intervalo A até B, sendo aqui a raiz quadrada de 1 mais a derivada da minha função f de x elevado ao quadrado, e eu estou integrando isso daqui com relação a x. Eu sei que a integração numérica ela vai ser necessária quando a integração analítica é difícil ou mesmo impossível. E quando o integrando é fornecido como um conjunto discreto de pontos. Então, dependendo dessas situações que eu tiver, eu faço a utilização aí de um método numérico para resolver esses tipos de integrais. Um exemplo aqui que eu mostrei, inclusive, no início do nosso curso, esse exemplo aqui é um problema clássico dentro da engenharia mecânica, onde eu tenho aqui um pêndulo oscilando em um aro rotativo. Esse meu pêndulo aqui com massa M está situado aqui em um ponto A. Meu sistema de referência é dado aqui pelo meu eixo XYZ, centrado aqui no ponto O. E eu tenho aqui uma velocidade angular ômega, que é em torno de Z, que está acompanhando aqui o giro do meu aro. E aí eu tenho uma velocidade angular também da minha massa aqui do meu pêndulo, uma velocidade angular θ ponto, onde eu teria a formação aqui do meu ângulo θ. Então, eu tenho aqui duas opções para chegar na equação do movimento desse sistema. Posso trabalhar com minhas equações de Newton-Euler, ou posso, através aí dos métodos de energia, determinar qual que é a lagrangiana e aplicar no meu sistema de Euler-Lagrange para resolver esse tipo de equação. Então, através da minha equação diferencial, eu consigo ter uma situação onde eu reduzo a ordem para 1 dessa minha equação diferencial. Esse método é geralmente trabalhado aí pelas simetrias de Lie. Lie desenvolveu aí um método onde eu consigo reduzir a ordem da minha equação diferencial, e através dessa redução de ordem eu consigo chegar aí a uma quadratura, ou seja, eu chego aqui numa integral à primeira. E para essa situação desse problema físico aqui em questão, se eu aplicar aqui o meu método das simetrias de Lie, eu reduzo a ordem e vou chegar aqui nessa quadratura. Vou ter aqui uma integral e eu consigo, através dessa integração, determinar qual que é o valor do meu ângulo θ em questão. Só que, só de olhar para essa integral, já dá para perceber que ela é de difícil solução.
eu caio aqui num sistema de equações do tipo abeliano, uma equação de Abel, uma integral de Abel, e é difícil de resolver. As equações, as integrais de Abel ainda são muito discutidas aí no meio matemático de como se chegar numa solução analítica. Então, é mais fácil eu fazer a utilização de um método numérico para resolver esse problema. Eu tenho aqui, G já é conhecido, que é a aceleração da gravidade, L é o comprimento do meu cabo aqui, da minha massa, do meu pêndulo, ômega aqui vai ser minha velocidade angular, tempo eu tenho aqui o θ aqui um vetor de tempo, e aí eu consigo determinar qual que é o valor aí desse meu ângulo θ variando no tempo. Então, é mais fácil eu fazer a aplicação de um método numérico para resolver do que especificamente tentar resolver essa integral. Então, para isso, eu tenho alguns métodos aos quais eu posso utilizar para resolver essa integral. O primeiro dele aqui é o método trapezoidal, que consiste aí no uso de uma função linear para aproximar o integrando ao longo do intervalo de integração. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma função aqui dentro do intervalo A e B, e eu tenho aqui as minhas respectivas funções para cada ponto. Eu tenho uma função aqui para o meu ponto A e eu tenho uma função referente aqui ao meu ponto B. Eu tenho aqui essa curva que é descrita aqui por uma função dada aqui com relação à incógnita x, então y é igual a de x, e eu consigo determinar aqui o valor dessa integral da seguinte maneira. Eu traço aqui uma reta ligando dois pontos dentro desse meu intervalo, e eu trato aqui como se fosse com desenho de um trapézio. A gente sabe que o trapézio pode ser uma combinação de um quadrado com um triângulo. A área do quadrado aqui, para esse caso, é lado vezes lado. Então, esse lado aqui é dado como sendo a diferença aqui, B menos A, multiplicado por esse outro lado aqui, que é a F de A. Já a área do nosso triângulo, eu posso calcular da seguinte maneira. Eu sei que a área do triângulo vai ser a metade do meu, para o caso aqui, vai ser a metade do meu quadrado. Então, vai ser metade da base vezes a altura. Então, a base que eu tenho aqui é essa daqui, lado B, aqui o ponto B menos A, multiplicado por essa altura. Essa altura aqui é essa diferença aqui de F de B menos F de A. Isso daqui dividido por 2. Então, se eu pegar aqui e descobrir qual que é o valor da área do meu triângulo e a área do meu quadrado, eu consigo calcular a área aí do meu trapézio. Então, para fazer isso, eu posso calcular através de um uso aqui do polinômio interpolador de Newton, já visto aí nas aulas passadas, entre os pontos A e B. Se eu aplicar aqui esse polinômio interpolador de Newton para essa minha função f de x, eu posso chegar aqui nessa expressão. Então, f de x vai ser aproximadamente aqui o f de a, mais a diferença de x menos a, multiplicado aqui pelo meu intervalo de f, quando eu estou aqui entre a e b. Se eu fizer a substituição aqui, se eu fizer a abertura desse meu intervalo fechado aqui de FA de B, eu vou chegar aqui nessa expressão. Então, f de x pode ser aproximado aqui como sendo f de A, mais x menos A, multiplicado aqui por f de B menos f de A, dividido por B menos A. Esse método aqui, sugiro, quem não recorda, dá uma olhada nas aulas anteriores desse curso, que fala sobre o polinômio interpolador de Newton. A partir disso, eu sei que a fórmula geral de uma integral definida, a gente já viu isso lá em cálculo 1, ela pode ser, que também é conhecida aí como antiderivada, a integral, eu posso definir essa integral dessa seguinte maneira. Então, a integral de uma função, eu vou chamar aqui como sendo um i, dessa minha função, vai ser aqui a integral dentro do intervalo definido a e b, dessa minha função de x, e eu estou integrando com relação a x. Então, f de x dx. Se eu fizer a substituição desse meu f de x pela expressão obtida anteriormente pelo meu polinômio interpolador de Newton, eu vou chegar aqui nessa expressão. Então, a integral da minha função vai ser aproximadamente aqui a integral do meu intervalo a até b, de f de a mais x menos a, multiplicado aqui por f de b menos f de a, dividido por b menos a.
Essa expressão aqui, esse f de x, é exatamente ali o que nós obtivemos na equação número 1, dado ali pelo polinômio interpolador de Newton. Agora, basta eu fazer a integração dessa minha equação com relação a x. Então, eu vou ter, se eu fizer a integração aqui, eu vou ter, e fizer a substituição já dos meus intervalos aqui a, b, então f de a vai ter aqui, integrando, vai aparecer um x, fazendo aqui b menos a para substituição de x, vai aparecer esse b menos a. Como eu tenho aqui um x multiplicando aqui meu sisteminha aqui, vou ter aqui um x ao quadrado sobre 2, fazendo a substituição e já simplificando aqui a minha expressão, eu vou chegar aqui a f de b menos f de a multiplicado por b menos a. Lembrando aqui que esse x elevado ao quadrado vai ficar aqui uma expressão b ao quadrado menos a ao quadrado, e aí acaba simplificando com esse b menos a dividindo aqui, aonde vai aparecer aí a minha expressão apenas na parte de cima, b menos a. Ok? Fica como tarefa você fazer essa integração e chegar aqui nessa expressão depois aqui do lado direito da igualdade. Então, se eu simplificar ainda mais esse resultado, eu posso também obter aí uma fórmula aproximada, que é popularmente conhecido como regra ou método trapezoidal. Então, essa minha integral aqui, ela pode ser aproximada por essa expressão, f de a mais f de b, multiplicado por b menos a, dividido por 2. Basicamente, o que foi feito aqui foi abrir essa expressão, então vou ter aqui um f de a multiplicado por b, menos f de a vezes a, e aí, como eu tenho uma expressão aqui, onde eu tenho uma metade, isso daqui vai acabar simplificando dessa forma até chegar nessa expressão, ok? Outra situação que eu tenho também que essa integral ao longo do meu intervalo a e b, ela pode ser avaliada de forma mais precisa se eu fizer uma subdivisão ainda maior desse meu intervalo. Então, a avaliação da integral em cada um dos subintervalos, com o método trapezoidal, é claro, e a soma dos resultados. A partir disso, então, se eu pegar aquele mesmo intervalo e fizer subdivisão aqui dos meus intervalos, então eu vou ter aqui um intervalo onde eu vou ter uma integral que vai definir esse primeiro intervalo, teria um segundo intervalo onde eu tenho uma integral associada, até chegar aqui no intervalo de i pontos, até chegar aqui no meu intervalo b, dado aqui por n pontos. Então, eu tenho aqui uma situação onde o meu primeiro ponto equivale ao primeira parte do intervalo, aqui ao A, e aqui meu último ponto está relacionado aqui com o meu final do meu intervalo, que é o ponto B. A partir do momento que eu fiz essa subdivisão eu fiz aqui uma subdivisão em subintervalos, eu consigo chegar aqui numa aproximação um pouco melhor. A gente faz um refinamento. Quanto maior for o número de pontos, maior o número de intervalos que eu tiver, mais exata vai ser aí a minha solução. Claro, eu não vou chegar numa solução exata, mas o erro vai ser muito menor para essa situação. Então, se eu fizer aqui a soma de cada uma dessas integrais, então tem uma integral 1 aqui, uma integral 2, uma integral i até uma integral n, eu consigo determinar qual que é o valor aí da minha integral de forma numérica. Então, meu intervalo AB aqui, ele é dividido em n subintervalos, com a definição dos pontos x1, x2 até x de n mais 1. O primeiro ponto é x de 1 igual a e o último ponto é x de n mais 1 igual a b. Então, a gente precisa analisar que são necessários n mais 1 pontos para definir n intervalos. Então, toda vez que eu for definir aqui um intervalo com n pontos, eu sempre vou pegar um ponto a mais, um n mais 1, para eu conseguir definir ele. Então, a integral ao longo desse intervalo completo, ele pode ser escrito aí como uma soma das minhas integrais do meu subintervalo. Eu falei para vocês, então, a integral dessa minha função f, lembrando aqui que eu estou trabalhando dentro do intervalo definido, então uma integral definida aqui para a até b, f de x dx. E aí eu consigo fazer aí a soma das minhas integrais dos meus subintervalos. Então, eu vou ter aqui integral de f de x para x de 1 até x2, depois uma integral para x2 até x de 3, até f de x, até chegar aqui uma integral de f de x dx para n pontos, até n pontos mais 1. Então, essas integrais aqui eu posso
escrever de maneira mais simples aqui como sendo um somatório. Então, vai ser somatório de I igual a 1 até n, integral de x de I até x de I mais 1, f de x dx. Basicamente é o que a gente já vem fazendo para resolver essas integrais definidas desde lá de cálculo 1, só que um pouco melhor aí para refinar. A aplicação do meu método trapezoidal em cada subintervalo aqui vai resultar aqui nessa expressão. Então, a integral para cada um daqueles subintervalos vai ser a integral definida aqui de x de i até x de i mais 1 para f de x dx e vai ser aproximadamente aqui a essa expressão dada aqui pela regra do método trapezoidal. Então, se eu substituir a aproximação trapezoidal no lado direito da equação aqui da nosso slide anterior, eu vou chegar aqui a essa expressão. Então, faço a substituição daquela somatória que nós obtivemos anteriormente. Então, a minha integral aqui definida no intervalo AB para f de x dx vai ser aproximadamente aqui 1 sobre 2, somatório de I igual a 1 até n, de f de x de I mais f de x de I mais 1, multiplicado aqui por x de I mais 1 menos x de I. Note aqui que os subintervalos aqui, variando aqui de x de I a x de I mais 1, não precisam ser idênticos, isso é, igualmente espaçados. Então, eu posso ter intervalos aí com espaços diferentes. Isso daqui ajuda muito na hora da minha aplicação desse meu método. Em outras palavras, cada um dos subintervalos pode ter uma largura diferente. No entanto, se todos os subintervalos tiverem o mesmo tamanho, ou seja, se eu tiver aqui que x2 menos x1 for a mesma coisa que x3 menos x2, que for a mesma coisa que x4 menos x3, assim por diante, até xn menos 1, e eu falar que isso daqui é constante, essa constante eu vou dar aqui como sendo um h, eu posso reescrever a nossa integral dessa maneira. A integral aqui da minha função vai ser aproximadamente h sobre 2, somatória de 1 até n de f de x de I mais 1 mais f de x de I. Fica uma maneira bem mais simples, bem mais fácil de escrever aqui a nossa integral. Essa expressão ainda ela pode ser reduzida a uma fórmula útil aqui para uma programação, na parte computacional, na qual essa soma ela é expandida dessa forma. A integral, então, vai ser aproximadamente h sobre 2 de f de A mais f de B, mais o meu h aqui, que são os meus intervalos, de forma constante, multiplicado aqui pela somatória das minhas funções para cada ponto. Outro método que nós temos é o método de Simpson. A gente viu que o método trapezoidal descrito anteriormente, ele vai aproximar aí o integrando por uma linha reta. Em tese, uma melhor aproximação pode ser obtida aí com a representação do integrando como uma função não linear de fácil integração. Então, o método com essa característica, chamada aí de regra ou método de Simpson, vai utilizar aí polinômios quadráticos, que é o método de Simpson 1/3, para aproximar aí o integrando. O que isso quer dizer? Então, nesse método de Simpson 1/3, eu vou ter um polinômio quadrático aqui de segunda ordem, que é utilizado para aproximar o meu integrando. Então, eu vou fazer aqui a minha subdivisão do meu intervalo em 3 pontos, por isso que é chamado aqui de 1/3, então eu faço divisão por 3 pontos, onde o meu primeiro ponto aqui vai ser o A, o último ponto B, e aqui eu vou ter um x2 aqui dividindo esse ponto. E eu terei uma função não linear para tentar aproximar. Lá eu tinha uma reta, onde eu conseguia escrever de forma trapezoidal, aqui não. Aqui eu vou ter essa função amarela aqui dada por p de x, que é bem não linear para tentar descrever essa função. Associada a cada um desses pontos, eu teria uma função também, e aí eu consigo determinar aí os coeficientes de um polinômio quadrático a partir de 3 pontos. Então, para uma integral ao longo do domínio AB, são usados os 2 pontos finais, ou seja, x1 igual a A e x3 igual a B. E o ponto central, x2, aonde vai ser a média aí de A e B. Então, A mais B dividido por 2. Então, o polinômio ele pode ser escrito dessa seguinte forma. P de x vai ser alfa mais um beta x menos x1, mais um gama x menos x1, multiplicado aqui por x menos x2. Ou seja, eu vou obter aqui um polinômio de segunda ordem. Esse alfa, esse beta, esse gama são constantes desconhecidas, avaliadas a partir da condição que diz que o polinômio deve passar por todos os pontos, ou seja, aonde eu tiver um polinômio
para o meu ponto x1, eu teria uma função associada. Mesma coisa para o meu polinômio, para o meu ponto x2, eu teria uma função associada a esse meu x2. E para esse meu polinômio no meu ponto x3, eu também teria uma função associada a esse meu x3. Isso aqui resulta na seguinte maneira. Então, o alfa vai ser aqui f de x1. O meu beta vai ser aqui o meu intervalo, dado lá pelo meu método de Newton, f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1. E o gama vai ser aqui f de x3 menos 2 vezes f de x2 mais f de x1 dividido por 2h ao quadrado. Sendo aqui esse h a média aqui dos meus intervalos, onde será aqui a b menos a dividido por 2. Isso daqui é elevado ao quadrado, levando em consideração aqui que eu estou trabalhando com a minha situação do meu intervalo central. Então, substituindo aqui as constantes de volta na minha equação anterior, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse meu alfa, esse meu beta e meu gama, eu vou substituir aqui nessa minha expressão aqui de P de x. Então, eu vou chegar aqui e vou integrar esse meu P de x ao longo do meu intervalo. Então, eu vou chegar nessa expressão. Então, a integral, aqui a minha integral vai ser no intervalo de x1 até x3, de f de x dx. Quem que é meu f de x? Então, eu falei para vocês que f de x tem associado aqui um p de x. Sabendo aqui que o meu p de x vai ser dado aqui por essa expressão. H sobre 3, f de x de 1 mais 4 f de x de 2 mais f de x de 3. Se eu fizer a integração aqui com relação a x e substituindo aqui o meu intervalo, eu vou obter essa expressão aqui, que é dado como sendo o meu método de um terço Simpson. Já a outra situação que eu tenho é o método de Simpson um terço composto, onde eu vou dividir aqui o meu intervalo AB em n subintervalos, da mesma maneira como nós fizemos no método trapezoidal. Então, em geral, aqui os subintervalos podem ter uma largura arbitrária. A dedução aqui apresentada vai se limitar ao caso no qual os subintervalos têm uma mesma largura h, ou seja, quando h for igual a b menos a dividido pelo meu número de pontos. Como são necessários 3 pontos para definir um polinômio quadrático, o método de Simpson um terço é aplicado em 2 subintervalos adjacentes de cada vez, ou seja, os 2 primeiros, o terceiro e o quarto juntos, e assim por diante. Então, consequentemente, a partir dessa explicação, o intervalo total deve ser dividido em um número par de subintervalos. Então, toda vez que eu trabalhar aqui com o meu método de Simpson um terço composto, eu preciso fazer uma subdivisão de forma que todos os meus números de subintervalos sejam um valor par. Então, basicamente, o que eu faço é fazer a subdivisão aqui dos meus intervalos. Então, pego aqui o intervalo dado aqui por x1 de A até x de n mais 1 até B, faço uma subdivisão desses intervalos, vou levar em consideração que a minha largura aqui desses meus intervalos são iguais, ok? Então, eu vou chamar aqui de H, esse H, então são todos iguais. E aí eu vou ter esse primeiro intervalo aqui que eu vou chamar aqui dado por esses dois. Então, vou ter aqui 1 e 2, uma integral 2, vou ter uma integral 4, até chegar aqui numa integral de n partes. A partir disso, então, eu posso fazer aqui que a integral dessa minha função vai ser a soma de cada uma dessas integrais. Lembrando aqui que eu vou fazer a subdivisão aqui com 2 intervalos. Então, x de 1 igual a até x3, depois x3 até x5, depois x5 até x7, e assim por diante. Até chegar aqui x de n menos 1 até x de n mais 1, garantindo aqui que eu tenho meu número de subintervalos seja um número par. Isso daqui pode ser reescrito dessa maneira, como sendo uma somatória, levando em consideração aqui que I é tudo número par, então 2, 4, 6, assim por diante até N, integral de x de menos 1 até x de mais 1, de f de x dx. Então, eu posso ainda escrever essa integral ao longo de 2 intervalos adjacentes, ou seja, x de menos 1 e x de I até x de I mais 1, em termos do meu método aqui de Simpson um terço, da seguinte maneira. Então, a minha integral da iésimo ponto aqui da minha função vai ser integral de x de menos 1 até x de mais 1 de f de x dx, e isso daqui é aproximadamente h sobre 3 de f de x menos 1 mais 4 vezes f de x de i mais f de x de i mais 1. Lembrando aqui que o nosso h vai ser x de i mais 1 menos x de i, ou então x de i menos x de i menos 1, garantindo aqui que o meu intervalo tem um número par.
Então, substituindo essa equação anterior em cada uma das integrais que nós calculamos anteriormente, eu vou chegar aqui nessa integral. Então, a integral de f aqui da minha função vai ser aproximadamente h sobre 3, multiplicado aqui por f de a, mais 4f de x2, mais f de x3, mais f de x3, mais 4f de x4, mais f de x5, mais f de x5, até chegar aqui no meu ponto B, no intervalo, no meu ponto n mais 1. Então, fazendo um agrupamento aqui dos meus termos similares, o lado direito da minha equação anterior, que eu defini através dessas integrais, essa expressão aqui, eu vou chegar aqui no meu método de Simpson terço composto, nessa expressão. Então, h sobre 3 de f de a, mais 4 vezes a somatória para as minhas funções pares de f de x de y, mais 2 vezes a somatória das minhas funções ímpares para J, então subíndice que muda para diferenciar os valores pares e ímpares dos meus pontos, até o meu ponto, para a minha função no meu ponto B. Lembrando sempre que o H é B menos A dividido por N. Existem, então, algumas condições para eu fazer a utilização aqui do meu método de Simpson terço composto. Primeira situação, os subintervalos devem ser igualmente espaçados. Se eu não tiver a mesma subdivisão, se eles não tiverem o mesmo valor aí de espaço, já não é válido esse método. E o número de subintervalos no domínio AB deve ser um número par. Se não for um número par, se eu não fizer uma subdivisão de intervalos aqui que seja um número par, também não é válido o método de Simpson terço composto.